Olá a todos e todas. Sou a professora de Biologia Maria Aparecida. O nosso tema da aula de hoje é filo equinodermas. Vou falar um pouco de três filos equinodermas que são estrela do mar, da classe Asteroidea, ouriço do mar, da classe Echinoidea e serpente do mar, da classe Opirioidea. Então, características gerais, habitat do filo equinodermas. Antes de tratar das características gerais dos equinodermos, importante é saber quem são eles. Você com certeza conhece visualmente falando, por exemplo, como mostra a imagem da estrela do mar. Um exemplo, esses seres pertencem ao grupo dos equinodermos e, por mais simples que pareçam ser, equinodermos possuem características que os aproximam evolutivamente da gente, mais do que qualquer outro animal. Os equinodermos apresentam movimentos relativamente lentos e simetria radial, características que sugerem o quanto esses animais são primitivos. No entanto, eles são os invertebrados mais aparentados aos cordados, um grupo que reúne peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, como vocês veem aí a estrela do mar, né? E as suas principais características são o corpo achatado, em forma de estrela, normalmente com 5 braços, mas podem ter até 42 braços, boca e pés ambulacrais, estão localizados na região oral e ânus na parte superior. Uma das características excêntricas das estrelas, como por exemplo, são a capacidade que elas possuem de regenerar. Basicamente, se eles perderem um braço, eles conseguirão reconstruir outro no mesmo lugar. Vale ressaltar também que existem diversas formas e cores diferentes deste animal. Ocorrem nos oceanos de todo o mundo, desde as águas quentes dos trópicos até os oceanos polares, sobrevivendo tanto nas zonas de mares de praias quanto em regiões de grande profundidade consideradas abissais, com mais de 5.000 metros de profundidade. Uma curiosidade é que a presença de apenas 5 braços não é uma característica obrigatória, visto que algumas espécies de estrela do mar possuem mais que 5 apêndices ligados a seu disco central. Agora a gente vai falar um pouco das características também do ouriço do mar. São animais globulares, espinhosos, encontrados em todos os oceanos do mundo. São animais que se movem lentamente através de seus pés ambulacrários, tubulares, e por este motivo são comumente predadores por estrelas do mar. Alguns peixes, lontras e a indústria pesqueira humana, ambientalmente falando, algumas espécies de ouriço do mar são consideradas invasoras. Por quê? Porque elas carreadas principalmente por ação humana e ameaçam o equilíbrio ambiental de diversas regiões costeiras. Também podem oferecer riscos para humanos e outros animais, já que algumas espécies possuem espinhos venenosos. Agora eu vou falar um pouco da serpente do mar, né? Então, referente às suas características gerais e o habitat dela, tem um disco pequeno, arredondado, com 5 braços distintos, longos, delgados, articulados e frágeis. No braço há um ramo do sistema ambulacrário. Os pés ambulacrários são ventrolaterais, sem ventosas. Eles são sensitivos, auxiliam na respiração e podem levar alimento à boca. Vivem desde a água rasa a profunda, algumas vezes escondendo-se embaixo de pedras ou plantas marinhas ou no lodo e areia. Tornando-se ativos à noite, têm hábito preferencialmente noturno, quando saem à captura de alimentos, movimentando-se ao contrário dos demais equinodermos, de forma relativamente rápida. Esses grupos, vocês podem ver que são afeiçoados pelo mar, todos representantes
exclusivamente são marinhos e é o único grupo marinho em toda a zoologia a nível de filo. Eles são tribásticos, acelomados, ou seja, enterocelomados, eles são deuterostômios e possuem simetria. Agora a gente vai falar um pouco da anatomia e fisiologia da estrela do mar. As estrelas do mar, além de lindas, são também excêntricas, né? Primeiramente, a característica perceptível são seus inúmeros braços, como vocês podem ver também na imagem, o que, na verdade, são as 5 pontas dela que formam sua simetria. Enquanto seus olhos se encontram no final de cada braço, eles se localizam lá justamente para ela conseguir perceber a luz e a escuridão, além de conseguir detectar o movimento de outros animais ou objetos. Sobretudo, seus braços conseguem se locomover como se fosse uma roda. Portanto, seu corpo apresenta diversos aspectos, dentre eles pode-se encontrar estrela com aspectos mais lisas, rugosas ou com uma espécie de espinho bem evidentes. Resumidamente, existem vários tipos de estrela, como eu citei há pouco, né? Umas, claro que o formato são todos iguais, mas umas mais lisas, outras já com o formato de espinho e com cores diferentes também. E, além do mais, a parede corporal dessas estrelas são cobertas por grânulos, tubérculos e espinhos, e são justamente essas características que fazem com que ela consiga obter oxigênio da água, apesar de não ser exclusivo das estrelas do mar. Uma característica marcante da fisiologia destes organismos é a presença do sistema ambulacrário, que funciona como sistema hidrovascular de transporte de substâncias, mas também está relacionado a locomoção, troca gasosa e manipulação dos alimentos. Vamos falar agora da anatomia e fisiologia do ouriço do mar. Seu esqueleto externo é formado por placas calcárias, em cuja composição predomina o carbonato de cálcio. Essa estrutura calcária é coberta por uma derme fina e também por uma epiderme, que fornece dupla proteção ao corpo do animal. Dentro do esqueleto esférico ou discoide estão os órgãos vitais dos ouriços do mar, como vocês podem observar na imagem. Possui 5 zonas de placas perfuradas por onde passam os pés ambulacrais. Essas estruturas, com os seus espinhos, permitem que o animal possa se locomover. E também os espinhos dos ouriços podem se defender até escavar galerias em rochas. Não possui braços como os outros equinodermos. Os pés ambulacrais estão organizados em 5 fileiras que permitem a movimentação lenta desses animais. Agora a gente vai falar um pouco da serpente do mar, né? Não há predicelárias e brânquias dérmicas. Todos os órgãos digestivos e reprodutores estão no disco. E, sendo assim, tem seu disco oral claramente definido e braços orais longos e finos. A boca encontra-se no lado inferior, aplicada ao substrato. E o sistema ambulacral é interno e é utilizado para a captura de alimentos, com braços altamente móveis, articulados por vértebras, são utilizados para se enrolar em pedras, algas e em outras irregularidades do ambiente, serpenteando sobre o fundo marinho, de onde advém o nome popular destes animais. Agora a gente vai falar um pouco da reprodução, ou seja, do sexo e alimentação da estrela do mar, né? Primeiramente, nós não iremos conseguir descobrir qual estrela será macho ou qual será a fêmea, pois os órgãos sexuais desses animais são internalizados, ou seja, são internos, e, sobretudo, existe também as estrelas hermafroditas, as quais são capazes de produzir tanto óvulos e como também espermas. Basicamente, as estrelas do mar podem se reproduzir de 2 formas, ou de forma assexuada ou de forma sexuada. Portanto, caso a reprodução seja sexuada, a fertilização será externa, ou seja, a estrela do mar, a fêmea, libera os óvulos na água,
os ovos, os quais em seguida serão fecundados pelo gameta masculino, enquanto a reprodução assexuada ocorre quando uma estrela se subdivide, se fragmenta, como já dissemos, elas conseguem se regenerar, né? Pois cada vez que os braços das estrelas do mar forem cortados, espontaneamente ou acidentalmente, estes mesmos irão se desenvolverem e originar um novo ser. Vale ressaltar que o sucesso da reprodução sexual dependerá em grande parte da temperatura da água. Enquanto a alimentação das estrelas ocorre pelo buraco que elas possuem no centro do corpo, e logo após ser consumida, o alimento irá passar pelo esôfago muito curto e dos dois estômagos. Basicamente, elas são uma espécie de predador generalista, ou seja, elas aproveitam a lentidão da presa que está nadando ou descansando no fundo do mar. Sobretudo, algumas subespécies podem também escolher animais ou plantas que estiverem em estado de decomposição, enquanto outras elas preferem se alimentar de partículas orgânicas em suspensão. Enfim, elas no final das contas consomem ostras, pequenos peixes como os artrópodes e moluscos gastrópodes. E também haverá casos de que elas irão se alimentar de algas e outras plantas marinhas, né? Claro, basicamente elas serão carnívoras e se alimentarão essencialmente de moluscos, crustáceos, vermes, corais e alguns peixes. Em relação à reprodução dos ouriços do mar, são dioicos, apesar de não possuírem características externas que permitem distinguir machos e fêmeas com grandes gonadas, ocupando uma parte expressiva de sua cavidade corporal. Esses órgãos possuem um tamanho expressivo porque também tem a função de estocagem de nutrientes. Os gametas são liberados no ambiente através de gonoporos próximos ao ânus. A fertilização ocorre externamente, né? Ou seja, por fora. E o desenvolvimento é indireto, com diversos estágios larvais, até a formação do corpo adulto. Os ouriços do mar se alimentam através da boca, que fica na porção inferior de seus corpos, possui estrutura labiais cercada por brânquias e pés tubulares modificados. Um traço característico dos ouriços do mar é a presença da lanterna de Aristóteles, ou seja, é um órgão de mastigação e manipulação alimentar composto por 5 placas de carbonato em torno de uma projeção que funciona como uma língua. O esôfago conecta a área bucal ao estômago, ligado ao intestino que circula e preenche parte da cavidade corporal. Por fim, o ânus dos ouriços espere os resíduos da alimentação na parte superior do corpo, localizado próximo à placa mandíbulica, estrutura que serve de válvula de filtração do sistema ambulacral. E a serpente do mar alimenta-se de pequenos crustáceos e moluscos e outros animais e detritos do fundo. E pode, quando eu falo, me refiro do fundo do mar, né? E pode servir de alimentos a peixes, eixos separados, em alguns são hermafroditas, gametas liberados por fendas genitais e reprodução assexuada por crivagem do disco. Agora a gente vai falar um pouco da importância ecológica das estrelas do mar. São espécies são espécies chaves em seus habitats, né? Sua existência é crítica para a saúde do ecossistema como um todo, porque elas fornecem recursos essenciais para outras espécies dentro do habitat ou controlam a população de espécies que poderiam dominá-lo. O ouriço do mar, como dito, esse é um animal que encontra-se nas profundezas do mar e sua importância ecológica remete justamente ao seu habitat natural, ou seja, é capaz de dar informações relevantes sobre a qualidade da água de onde vive. Eles funcionam como uma espécie de aviso caso a região esteja passando por problemas ambientais e por meio deles que os cientistas e pesquisadores conseguem monitorar a qualidade da água.
E sua importância é tão grande que em 2006 o ouriço do mar foi o primeiro equinodermo a ser sequenciado pelo cientista de uma escola de medicina nos Estados Unidos, graças à sua grande importância para a proteção do meio ambiente marinho. Então, agora a gente vai falar um pouco da importância ecológica da serpente do mar. Como eu pesquisei, não encontrei, devido a ela não ser muito conhecida, eu acredito que não ainda, pode ser que ainda está estudando essa espécie. Eu fiz um breve resumo de tudo, né, que eu encontrei e coloquei aqui. Como eu coloquei em contrapartida, alguns dos grupos da equinodermos não são tão populares, né? No caso, como a serpente do mar, embora também apresente uma grande diversidade e de forma. Por exemplo, são representadas pela serpente do mar, uma novidade, é uma serpente semelhante à estrela do mar, né, e não tem mais do que 10 milímetros de diâmetro, incluindo o disco central e os braços que dão ao animal a aparência de uma estrela marinha. Ou seja, talvez muita gente, como ela não é muito conhecida, acaba confundindo ela com a própria estrela do mar, né? E como eu coloquei, que o disco central dela é mais delimitado e os braços que permite a locomoção e lembrando os movimentos de uma serpente, né? Porque ela, como vocês podem observar na imagem, ela tem várias pernas, né? Então, quando ela abre, ela vai bem mais rápida e acaba sendo confundida mesmo com uma serpente, né? E agora a gente tem a bibliografia, sendo que essa bibliografia eu coloquei, né, onde eu pesquisei. E caso vocês tenham interesse de aprofundar um pouco mais, conhecer mais, inclusive as imagens, vários formatos, tanto da estrela do mar como do ouriço do mar, e da serpente, como eu falei anteriormente, que ela não é muito conhecida, mas tem várias imagens delas também e alguns artigos a ser estudados. Então, agradeço a todos e todas e dou aqui por encerrado a minha aula de hoje a respeito do tema de filoequinodermas. Muito obrigada.